PEC do precatório, o calote continua. YouTube, Luiz Cacerere, bora viver. Clica lá no vermelhinho, se inscreve no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Nós temos aí uma playlist no canal chamada Precatórios Bancarizados. Clica lá que você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos acerca da questão da bancarização dos precatórios, a solução imediata e definitiva para as questões do precatório. Tá aí, né, pessoal, esse calote público legalizado, né, um calote público institucionalizado, transformado hoje no que eles chamam de PEC do precatório. A PEC do calote público é a PEC do calote. O calote continua no Brasil, infelizmente, né, a vergonha nacional que é a questão do precatório no Brasil. Bem, pessoal, PEC do precatório, o calote continua. O que está acontecendo? O nosso trabalhador, né, o nosso aposentado, o nosso professor, o cidadão brasileiro de bem, que vê o governo prestando um péssimo serviço, procura o poder judiciário e entra com uma ação contra o governo, né? A ação, ela demora 15, 20 anos na justiça, porque a nossa justiça ela é muito lenta. Depois que o cidadão brasileiro, o nosso aposentado, o nosso professor, ele ganha a ação, aí ele vai para uma lista de espera e lá ele fica mais 30, 40 anos esperando. Muitos dos nossos professores, né? Muitos dos nossos aposentados, muitos dos nossos trabalhadores, muitos de nós cidadãos brasileiros estamos morrendo na fila, né? Sem receber os nossos direitos. E a gente está vendo aí, né, pessoal? Pessoal ganhando ação na justiça e na hora de receber, a PEC do precatório transforma nossas sentenças judiciais em emendas parlamentares, né? Em programas governamentais, como se o precatório, né, fosse o grande vilão, como se o governo dependesse do dinheiro dos precatórios para manter as suas políticas sociais, né? Isso aí é uma vergonha, isso aí é um descaso, isso aí é uma grande mentira. O que o governo precisa fazer é reduzir gasto, acabar com mordomia, acabar com a corrupção, acabar com o desvio do dinheiro público. O que o governo precisa é fazer o seu dever de casa, é enxugar os seus gastos. A gente está vendo aí esses políticos viajando para a Europa, é hotel 5 estrelas, garrafa de champanhe, lagosta, caviar, tudo de bom e do melhor, né? Tudo despesa paga. A gente está vendo aí, né, uma quantidade muito grande de assessores, né? A gente está vendo aí muita corrupção dentro da política. Então, se o governo quisesse manter os seus programas sociais, se o governo quisesse combater a pobreza, se o governo quisesse combater a miséria, bastaria ele acabar com a corrupção no Brasil, que já ia sobrar dinheiro para fazer todo o atendimento dessa população pobre e carente que realmente precisa do apoio governamental. Mas não necessariamente precisa tirar os direitos do aposentado, né? O aposentado está lá, muitas vezes deitado no leito do hospital, precisando receber a sua ação, precisando receber a sua sentença judicial, precisando receber do governo que é dele de direito, o que foi reconhecido legitimamente pelo Poder Judiciário, e infelizmente está vendo a sua sentença judicial se transformando em emenda parlamentar, né? Emenda parlamentar secreta, emenda parlamentar que muitas vezes não se sabe nem para onde é que foi o dinheiro, nem para que vai servir o dinheiro. Eles estão tirando o dinheiro do nosso aposentado, estão tirando o dinheiro do nosso trabalhador, estão tirando o dinheiro do nosso professor e estão repassando para essas emendas secretas, para essas ditas emendas parlamentares. Uma vergonha, um verdadeiro escárnio o que está submetido aos credores de precatório no Brasil. E o grande responsável pela dívida é o governo. O governo tinha obrigação de, assim que o precatório autuado deveria ser pago no ano seguinte, e o governo não paga. A verdade é essa, o governo vai tocando de barriga, e hoje nós temos precatórios aí com 40 anos de juro, tem precatório com 50 anos de juro, sendo que a principal razão da dívida do precatório são os juros e não as condenações. Esse aí é um ponto que a gente retrata, né, e deixa bem claro aqui para os nossos ouvintes do programa Bora Viver, que o grande responsável pela dívida de precatório é o próprio governo caloteiro,
que não paga as suas ações, que fica devendo ao cidadão brasileiro, ao nosso aposentado, ao nosso trabalhador, ao nosso professor, por 20, 30, 40 anos. E o que a gente está vendo hoje é o nosso aposentado, é o nosso trabalhador, é o nosso professor morrer sem receber os seus direitos. Muitos aposentados morrendo por falta de dinheiro, muitos aposentados morrendo por falta de remédio, de condição financeira para comprar um remédio, muitos aposentados morrendo por falta de dinheiro para manter um bom plano de saúde, muitos aposentados morrendo porque não tem dinheiro para pagar um leito de hospital, enquanto, né, os políticos andam nadando no dinheiro, né? É com fundo eleitoral de 6 bi, né? É dinheiro para partido, é dinheiro para fundo eleitoral, é dinheiro para assessor. O governo gasta muito mal, muita corrupção. A gente está vendo aí na saúde, né? Muita corrupção na saúde. Então, assim, pessoal, tem várias maneiras de se manter os programas sociais no Brasil, e não é prejudicando o nosso aposentado, não é prejudicando o nosso professor, não é prejudicando os nossos trabalhadores, não é prejudicando o cidadão brasileiro, que você vem com esse discurso, né, de que está fazendo um programa social que vai atingir milhões de brasileiros. Ora, isso aí é um dever do Estado, é um dever do governo, é o dever principalmente do governo de economizar, de não fazer corrupção, de enxugar os seus gastos, de reduzir a máquina pública, e infelizmente a gente não vê isso. A gente vê o governo, cada vez que se aperta, ele trata de aumentar imposto. É só o que o governo sabe fazer, é aumentar imposto. Isso é verdade, porque no meio da pandemia, eles deveriam tirar o imposto da gasolina e não tiraram. Deveriam tirar o imposto do óleo diesel e não tiraram. Deveriam tirar o imposto do arroz e do feijão e não tiraram. Deveriam tirar o imposto da energia elétrica e não tiraram. Então, no meio da pandemia, cada vez o governo arrecada mais e cada vez o povo fica mais mergulhado na miséria e na pobreza. Essa aí é que é a realidade. Enquanto o brasileiro está na fila do osso, os políticos brasileiros andam nadando em mordomias, andam gastando seu dinheiro aí pelo exterior, né, com hotéis de luxo, né, com muita champanhe, muito caviar, né, e muita lagosta. E o povo aí na fila do osso, passando o pão que o diabo amassou pela fila do osso. E a solução para os problemas do precatório, pessoal, é uma solução simples, rápida, imediata e definitiva, que é a questão da bancarização dos precatórios. Nós já temos aí uma playlist no canal falando sobre a bancarização dos precatórios, né? Clica lá que você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos retratando a questão da bancarização dos precatórios, a solução imediata e definitiva, porque nem o governo e nem o Poder Judiciário não sabem o montante da dívida de precatório no Brasil. Daí a importância do banco. A questão do precatório está caminhando por R$ 1 trilhão. A dívida ela já passa os 200 bilhões de reais e é um montante muito grande, é necessário bancarizar, porque por mais organizadas que estejam as varas de precatório, elas não são bancos, elas não têm o know-how de banco. Então é preciso bancarizar, é preciso que cada credor tenha a sua conta, né? Cada credor bancarizado, cada credor com a sua conta no banco, né? As varas de precatório estão bem organizadas, né? Você abre o banco do precatório, você tem a foto do credor, o endereço, a identidade, o CPF, você tem a vara que correu o processo, né? O número do processo, a vara, você tem o órgão devedor, você tem o valor autuado, o valor corrigido, né? Você bancariza e você estratifica, né? Cada credor de precatório com a sua conta no banco, cada credor de precatório com o seu extrato diário, né? Somente assim a gente vai poder saber qual o valor exato da dívida de precatório no Brasil, que hoje é um grande mistério, ninguém sabe dizer o montante da dívida de precatório no Brasil. Deve precatório em Brasília, deve precatório na União, deve precatório nos estados, em todos os estados brasileiros, uma grande quantidade de municípios brasileiros devendo precatório. É uma verdadeira vergonha nacional o que está submetido o credor de precatório no Brasil. Sendo que o Brasil, pessoal, é o único país no mundo que tem precatório. Porque em todos os outros países, assim que é decidido, né, assim que é feita a sentença judicial, assim que o precatório, assim que a sentença ela corre transitada em julgado que não cabe mais recurso, nos países civilizados, isso aí é pago imediatamente. E aqui no Brasil, você demora 50 anos para receber, 40 anos para receber, 30 anos para receber.
causando uma grande insegurança jurídica. Então a gente não tem dúvida, né? Não temos sombra de dúvida em falar para todos, né, que a questão dos precatórios, a bancarização é a solução. A bancarização dos precatórios já. A bancarização dos precatórios vai trazer a liberdade aos credores. A bancarização dos precatórios vai acabar com esse comércio negro de precatórios. A bancarização dos precatórios transforma o que hoje é dívida em crédito. A bancarização dos precatórios vai poder saber qual o valor exato da dívida de precatório no Brasil. A bancarização do precatório é a única solução para a questão do precatório, porque o governo caloteiro ele se nega a pagar e cada vez que o governo precisa pagar precatório, ele inventa essa PEC. Essa PEC do precatório, ela não é a primeira PEC do precatório. Já existiram outras PEC do precatório que já deram errada e a dívida só fez crescer. Então nós tivemos a PEC do calote, a PEC, a emenda constitucional 62, né? A PEC 62 já deu errado, só fez a dívida crescer. Cada vez os estados devem mais, cada vez mais, né, os credores de precatório vão morrendo sem conseguir receber os seus direitos. E com a bancarização dos precatórios, o credor do precatório, que é o nosso aposentado, que é o nosso professor, que é o nosso trabalhador, ele vai poder receber e gastar sua condenação judicial em vida. Essa que é a diferença. Hoje a pessoa fica 15, 20 anos brigando na justiça, depois vai para uma fila e fica mais 30, 40 anos para receber e morre na fila. Com a bancarização do precatório, assim que o precatório for autuado, você chama o credor lá e diz: senhor, o senhor ganhou uma ação contra o governo nesse momento não tem dinheiro para lhe pagar, mas nós estamos abrindo aí um crédito em precatório. E aí você cria os bancos do precatório, né? Banco Federal do Precatório, para os precatórios, as ações judiciais contra a União. Banco Estaduais do Precatório, para as ações contra a Fazenda Pública Estadual. Banco Municipal do Precatório, para as ações contra a Fazenda Pública Municipal. E um banco grande gestor chamado Banco de Precatórios Judiciais, né? Banco Nacional de Precatórios Judiciais, que vai ser o grande coordenador de toda essa questão, né, da bancarização do precatório. A situação é rápida, ela é fácil, ela é simples, ela é imediata e é definitiva. Basta vontade política. Mas ao que parece, não é muito interessante, né, bancarizar os precatórios, porque tem muita gente ganhando dinheiro, né, com a questão dos precatórios aí do jeito que está. Então realmente, pessoal, a situação é catastrófica, é um escárnio ao que está submetido o credor de precatório no Brasil. Essa PEC do precatório ela já deu errado, ela já nasce errada. Essa PEC do precatório ela não visa, né, o pagamento dos precatórios. A PEC do precatório ela visa a emenda parlamentar, a PEC do precatório visa o Auxílio Brasil, a PEC do precatório visa outras atividades, mas menos pagar os credores de precatório, que é a grande, né, razão, né, desta PEC, que seria a quitação dos precatórios. Isso aí não se vê falar. Não se vê falar em quitar os precatórios, não se vê falar em pagar os nossos aposentados, não se vê falar em pagar os nossos professores, não se vê falar em pagar os nossos trabalhadores, não se vê falar em pagar os cidadãos brasileiros de bem, né, que tiveram seus direitos usurpados pelo governo e foram obrigados a pedir a guarida do Poder Judiciário para reaver os seus direitos. Isso aí realmente, pessoal, é uma vergonha nacional. Isso aí afasta muito investimento estrangeiro, porque nenhum país do mundo vai investir num país que não tenha segurança jurídica. Nenhum país no mundo vai investir num país em que o próprio governo não cumpre as nossas sentenças judiciais. O próprio governo não cumpre as nossas sentenças judiciais. E a prova está aí, com precatórios de 50 anos de juro, né? São dívidas que se arrastam há 50 anos, são dívidas que se arrastam há 40 anos, e o nosso aposentado morrendo, sofrido, né? Morrendo sem atendimento médico, morrendo precisando do dinheiro e morrendo principalmente com uma mágoa muito grande do governo e do Poder Judiciário brasileiro. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Nós temos aí uma playlist chamada Precatórios Bancarizados. Você clica lá que você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos. Porque a questão dos precatórios, a bancarização é a melhor solução. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.